Oi gente, tudo bem? O meu nome é Thiago e eu moro em Londres, na terra da Betinha. Como que vocês estão? Tudo certinho? A gente tá em junho e junho, pra quem sabe, é o mês onde a gente celebra o orgulho gay. Não só aqui na Inglaterra, não só aqui no Reino Unido, mas no mundo todo. É o mês de junho, é onde é celebrado o orgulho gay. E eu vim aqui hoje nesse vídeo falar um pouquinho pra vocês como são as coisas aqui, como a gente chegou aonde a gente chegou até hoje com relação aos direitos da comunidade LGBTQ aqui no Reino Unido. Bora pro vídeo? Então vamos lá! Beleza, 50 anos desde a legislação. Então, 1967. E é engraçado que eu falo essas datas em voz alta pra mim mesmo, e a gente vai pensar bem, é muito pouco tempo, né, gente? É muito pouco tempo pra algo tão grande e pra tanta gente. Então, 1967. Sexo entre dois homens acima de 21 anos e in private, ou seja, num lugar privado, num quarto, dentro da casa das pessoas, foi descriminalizado. Então, ou seja, até 1967, gente. Eu não tô falando 1800, 1967. Era um crime aqui nesse país. Duas pessoas do mesmo sexo terem relações sexuais, mesmo sendo dentro da casa delas. 1980 foi também descriminalizado na Escócia. Então demoraram muitos anos, de 1967 aqui na Inglaterra, depois 1980 na Escócia, depois em 1982 na Irlanda do Norte. No ano de 2000, pessoas que tinham relacionamentos com pessoas do mesmo sexo podiam entrar para as Forças Armadas e prestar serviço militar. No ano de 2002, casais do mesmo sexo foram dados os mesmos direitos com relação à adoção de filhos e de crianças. Gente, 2002. Foi logo ali atrás, não faz muito tempo. No ano de 2003, demonstrar afeto em público, igual casais héteros fazem, pegar na mão, dar um beijinho, não tô falando de amasso, não tô falando de ficar se comendo lá na rua. Tô falando de pegar na mão, de abraçar, de andar de mãos dadas. Até o ano de 2003, isso era considerado uma ofensa aqui. E a pessoa poderia levar multa, poderia ser presa. Pessoas do mesmo sexo, obviamente, porque heterossexuais nunca tiveram esse problema na vida. No ano de 2004, saiu a lei que dava o direito a pessoas do mesmo sexo a terem um relacionamento legalizado em um cartório. Não era ainda um casamento, mas poderia ser legalizado num cartório, que é o Civil Partnership, que é o casamento num cartório, praticamente. No ano de 2007, descriminalização com base na orientação sexual foi completamente banido do sistema aqui do Reino Unido. O que, para vocês verem, eu lendo isso e essas datas, para vocês verem o tanto que é essa história tão desconstruída na sociedade, e infelizmente ainda é assim em vários países, que algumas leis que foram colocadas, elas completamente anulavam outras que não existiam na época. E aí, obviamente, graças a Deus, com o tempo foi tudo, encaixando tudo direitinho. Mas infelizmente isso ainda existe em muitos países. Daí no ano de 2010, troca de sexo foi adicionado como uma característica protegida na legislação de igualdade dos direitos humanos aqui do Reino Unido. E no ano de 2014, casamento gay se tornou legal na Inglaterra, no país de Gales e na Escócia. Isso foi em 2014, gente. Também não fazem muitos anos não, eu tava aqui quando isso aconteceu, eu lembro. Então assim, eu quis falar pra vocês um timeline aqui das datas, de como tudo foi acontecendo, que é para as pessoas não acharem que aqui o negócio sempre foi o oba-oba, que tava todo mundo ali se pegando. Não era. Aqui o negócio era complicado, assim como em vários outros países. Só que, graças a Deus, o ser humano vai começando a aprender um pouquinho melhor com os erros e com as falhas, assim como com tantas outras coisas que aconteceram no mundo, de preconceito racial, sexual. Eu não sei se eu sempre fui uma pessoa muito sortuda, ou se eu fui uma pessoa que nunca liguei muito porque as pessoas pensam com relação à minha sexualidade. Porque assim, eu até pensei em fazer um vídeo comparando como era a minha vida no Brasil com relação à minha sexualidade e como é a minha vida aqui no Reino Unido. Só que eu não vou fazer isso porque eu moro aqui já tem mais de 11 anos. E eu vou comparar o Brasil quando eu morava no interior, não faz muito sentido. Por mais que eu morei em São Paulo, que era uma cidade muito grande, antes de vir para Londres, eu, graças a Deus, nunca sofri preconceitos ou problemas graves por causa da minha orientação sexual, tanto no Brasil quanto aqui na Inglaterra. Então assim, eu não vou fazer essa comparação.
discriminação. Então eu vou falar para vocês um pouquinho da minha vida aqui, sendo uma pessoa da comunidade LGBTQ. Eu não tenho problemas, eu nunca tive problemas em ser gay aqui, em ser quem eu sou. Nunca tive nenhum problema, nunca sofri nenhum preconceito, nunca fui apontado na rua, nunca fui xingado. Mas para ser bem sincero com vocês, se eu por acaso já fui xingado alguma vez, eu provavelmente não ouvi. Ou entrou por aqui e saiu por aqui. Porque hoje em dia, o que acontece hoje em dia, e essa dica aqui vai pra todo mundo, principalmente os brasileiros que existe por aí, que é meio preconceituoso. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse negócio de vocês xingarem alguém, uma pessoa que já é gay, vocês xingarem eles de gay, viadinho, bichinha. Gente, vocês estão achando que vocês estão ofendendo a quem? Porque assim, se uma pessoa é heterossexual e eu tô bravo com ela, eu vou virar pra ela e vou falar assim, ah, seu héterozinho. Você ficaria com raiva, você que é hétero? Então, a gente que é gay, a gente também não fica com raiva, porque, né? Tell me something that I don't know. Me fala uma coisa que eu ainda não sei. Então assim, eu nunca tive muitos problemas. Eu acho incrível a forma com que as pessoas aqui nesse país lidam com a comunidade LGBTQ, porque as pessoas aqui são muito abertas. E graças a essas leis que foram criadas há 50 anos atrás e todo esse desenvolvimento dessas leis que aconteceu nesse timeline que eu dei pra vocês aqui no decorrer desses anos, que não fazem tantos anos assim, a população britânica aprendeu muito com tudo isso e com todos os exemplos que tiveram. Agora eu vou sentar aqui e falar pra vocês que não existe preconceito aqui na Inglaterra e que tudo é às mil maravilhas? Não, porque não é assim. Infelizmente, ainda existe. Óbvio que ainda existe. Você vai ouvir de vez em quando algumas histórias de pessoas que sofreram preconceito ou que sofrem preconceito, pessoas que ainda estão dentro do armário porque as famílias não aceitam. Isso ainda existe aqui, infelizmente. E aqui no Reino Unido, como muitos de vocês sabem, principalmente Londres, tem muitas pessoas de muitas outras nacionalidades, de muitas outras religiões aqui, que infelizmente ainda veem isso como um tabu e ainda não conseguem enxergar que isso é uma coisa natural de nós, seres humanos. A pessoa ser heterossexual, bissexual, gay, lésbica, transgender ou non-assignment como que fala em português? Que é o pessoal que, né, a pessoa que não se identifica nem como homem ou nem como mulher. Infelizmente ainda tem muita gente que não entende que isso é uma coisa natural do ser humano. Isso era uma coisa que sempre existiu no mundo e vai continuar existindo enquanto esse mundão ainda estiver aqui. Aqui no Reino Unido, eu acho mais fácil do que no Brasil. Porque no Brasil, por mais que eu não passava por perrengues, eu sabia de momentos em que eu precisava meio que disfarçar certas coisas. E isso me incomodava bastante. E hoje em dia não, hoje em dia eu fico no Brasil de férias, eu não tô nem aí pra nada. Mas infelizmente quando eu morava lá, no interior de Minas, isso acontecia muito. Claro que eu estou falando da minha experiência de morar em Londres, que é uma cidade muito grande, é uma cidade cosmopolitana, então as pessoas têm a mente muito mais aberta. No interior da Inglaterra pode até ser que seja uma outra história, mas eu tenho amigos que são gays e que vieram do interior da Inglaterra e que nunca tiveram problemas com a sexualidade. Uma coisa bem bacana aqui que existe, por exemplo, nesse mês de junho agora, que é o mês do orgulho gay, praticamente todas as empresas aqui mudam o logo da empresa e colocam a bandeira do arco-íris. Acredito que no Brasil também façam isso, mas aqui são praticamente todas as empresas mudam os logos, o que eu acho incrível. Você vai nas lojas, você vai nos lugares, tem bandeiras de arco-íris para todos os lados, as pessoas estão vestindo camisetas, pessoas que não são da comunidade e que apoiam a comunidade, que apoiam a gente. Quando tem a parada do orgulho gay no centro da cidade, às vezes a parada passa por algumas ruas que não são necessariamente lá no bairro onde é considerado o bairro LGBTQ aqui de Londres, e restaurantes ou bares que nem são bares gays se enfeitam todos, se colorem, colocam arco-íris pra todo lado, os donos dos bares, os policiais, gente, os policiais que ficam lá monitorando a parada gay pra ver que tá tudo certinho, os policiais colocam bandeiras do orgulho gay no peito, no microfoninho, no walkie-talkie, tiram fotos com as pessoas, dançam, eu já vi policiais dançando lá, fazendo o turno deles, dançando junto com as pessoas. Então assim, é um suporte muito grande. De algumas paradas gays que eu já fui em outros países, a daqui é a que eu mais vejo famílias, crianças, pais e mães com os filhos nos colos, os filhos no carrinho, os filhos lá dançando, com o rostinho pintado, suportando a causa. Porque isso não significa, são pessoas, são pais que entendem que eles colocarem uma pintura de uma bandeira gay no rosto do filho, da criança, não vai fazer aquela criança se tornar gay. Porque você não se torna gay, meu querido. Você já nasce gay. Não é uma coisa que você escolhe. Então assim, é uma questão das pessoas entenderem isso e seguirem com a vida delas. E deixarem de fazer com que isso seja uma coisa que incomode elas a ponto de que elas não consigam mais viver. Então aqui no Reino Unido tem muito essa mentalidade. A grande maioria das pessoas, de novo eu vou repetir, eu estou falando da minha experiência e não é todo mundo, obviamente, infelizmente ainda tem problemas. Infelizmente ainda tem preconceito. Infelizmente a gente ainda ouve histórias de crimes relacionados à homofobia. Aqui no Reino Unido também. Só que é mais fácil conviver aqui, viver aqui com relação a isso, do que
em alguns outros países do mundo. Outra coisa que é muito bacana aqui é a televisão aberta, tanto desenho animado quanto programas de TV, novelas, sempre tem casais gays. E aqui não é uma coisa grande porque tem um casal gay e é notícia e rolou um beijo gay na televisão e saem todos os jornais e as revistas de fofoca ficam falando sobre isso e tal. É uma coisa natural, acontece naturalmente. Tem os casais gays, tem casal gay em desenhos animados aqui, para crianças, em canais de crianças. Então isso já está se tornando uma coisa muito natural aqui. Você ter os casais héteros, você ter os casais gays, você ter as pessoas que são gays na televisão, as pessoas que são héteros, as pessoas que são bissexuais, as pessoas que são transgenders, e isso me deixa muito, muito feliz. Você vê um casal de 2 homens ou 2 mulheres andando de mãos dadas na rua, ou abraçados dentro do trem, ou no teatro, ou no restaurante, isso não chama a atenção das pessoas. As pessoas não vão olhar para trás para ver o que está acontecendo, as pessoas não vão xingar, as pessoas não vão falar nada. Obviamente, nós temos bairros em Londres onde certas comunidades vivem em que a religião fala um pouco mais alto e as pessoas são um pouquinho extremistas, que pode acontecer de terem, né, xingamentos ou de pessoas olharem meio torto. É claro que ainda acontece. Eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo que eu não tô falando que aqui no Reino Unido é tudo um mar de rosas. Então eu quis vir aqui gravar esse vídeo para vocês hoje para falar que, principalmente para você que tá aí no Brasil ou em algum outro país, que às vezes você não se entende, que às vezes você acha que você está errado, às vezes você acha que isso que você está sentindo não é certo, porque a religião que a sua família tem, os lugares que você frequenta falam que é errado, ou porque você vai sofrer preconceitos, ou porque a sua família não vai aceitar. Todos esses medos, tudo isso que passa pela nossa cabeça, principalmente quando a gente é mais jovem, tudo isso é muito normal, tudo isso é muito comum, isso vai acontecer. Só que o mais importante de tudo isso é que você se ame, que você aceite quem você é e que você goste de quem você é e de quem você vai se tornar. Escuta aqui, a vida é curta e isso que você está vivendo aí agora, independente de ser uma coisa ruim, que você acha que não vai passar nunca, vai passar. Você vai se tornar um adulto um dia, dono de si mesmo. Se você já é um adulto hoje em dia e ainda não está nesse lugar, você vai chegar. E entenda uma coisa, gente, vou até chegar aqui perto da câmera para falar. Entenda uma coisa aqui, ó, muito importante. Você ser gay, lésbica, bissexual, transgender, é normal, é uma coisa natural. Não tem ninguém culpado por nada. Assim como você também ser hétero é uma coisa normal, você ser gay, bissexual, transgender, lésbica é também normal. Não se culpe por isso, você não tem culpa de nada. Seja feliz, vai dançar, vai viver a sua vida. A opinião dos outros não importa. O que importa é você ser feliz. E acredite em mim, você vai encontrar essa felicidade, independente de quando você decida se libertar de todas essas correntes que te seguram. Um feliz mês de junho para todos nós, um Happy Pride Month, e vamos continuar nessa luta porque ainda tem um caminho enorme para a gente percorrer. Seja feliz, independente de qualquer coisa. A sua felicidade é o que importa. O que você sente aqui dentro é o que importa. O que a sua família pensa, o que os seus amigos pensam, o que a sociedade vai pensar, não importa. Corra atrás da sua felicidade. Faça tudo no seu tempo. No tempo do seu coração, no tempo da sua cabeça, que no final vai dar tudo certo. Gente, eu tô aqui, ó. Sobrevivi. Sobrevivi. E uma coisa que eu quero falar para muitos de vocês, que eu acredito que ainda devem pensar, é normal. Tá bom? Não tem absolutamente nada de errado com a gente. Muito pelo contrário. Esse mundo seria o ó do Borogodó se não fosse pela nossa comunidade. E eu espero que vocês tenham um resto de junho maravilhoso e sempre se lembre, você é a pessoa principal da sua vida. Entre todas as outras, a sua felicidade é a felicidade que importa. O seu bem-estar é o bem-estar que importa. O resto, a gente corre atrás depois. Um beijo enorme direto da terra da Betinha. Bye, see you soon! Vocês gostaram do meu chapéuzinho de marinheiro? Que eu acho que não tinha uma coisa melhor pra eu fazer nesse vídeo de hoje do que usar um chapéuzinho de marinheiro, é ou não é? A rainha fala assim. Não acha ruim. Pônio, o que você tá cheirando no chão? Se você for cagar, você vai cagar lá no negócio. Não vai cagar no chão de novo. Ser pai é difícil, gente. Vocês estão achando que é fácil ser pai?